Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. O controle dos objetos enviados pela humanidade para o espaço, o chamado lixo espacial. Érica de Souza, mestre em astronomia, especialista em controle orbital de satélites geoestacionários e integrante do corpo diretor da Space Data Association, organização formada pelas maiores empresas de satélites do mundo e dedicada à prevenção de acidentes no espaço. Conversa com a gente não só sobre o lixo espacial, mas também sobre objetos, ferramentas, mecanismos que estão em atividade no espaço. Érica de Souza, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre o meu trabalho. É um prazer estar aqui falando com vocês. Desde 1957, o homem envia objetos para o espaço, né? E não é exagero falar em mais de 40 mil objetos catalogados orbitando a Terra, não é isso? É, isso mesmo. Hoje em dia nós temos um órgão, né, internacional que cataloga os objetos que a gente lança para o espaço. Atualmente já passa de 40 mil de objetos lançados, mas cada missão, né, tem fragmentos, partículas menores que vão juntos com a carga principal de lançamento. Então, hoje a estimativa de objetos orbitando a Terra ultrapassa, assim, em números, né, absolutos, ultrapassa 1 milhão de objetos. Sendo que desses só 40, um pouco mais de 40 mil é que são catalogados. Como é feito esse monitoramento? Quer dizer, existe realmente, com as tecnologias modernas, avançadas e tal, existe realmente um controle, um monitoramento eficiente sobre todos esses objetos? Uma boa parte deles a gente não consegue monitorar devido à limitação de rastreio, né, de objetos pequenos. Os objetos maiores a gente consegue observar utilizando, hoje em dia está sendo cada vez mais comum utilizar telescópios, né, que também são usados para as observações astronômicas, para monitorar esses objetos que não são mais controlados da Terra, mas a gente ainda tem, assim, uma barreira a ser vencida, que é de monitorar os objetos menores. Hoje a gente consegue monitorar os objetos que têm um corpo maior de que 1 metro de diâmetro, mais ou menos, e o maior desafio é ultrapassar essa barreira. Então, para esses objetos maiores, tem sim um monitoramento eficiente. A gente observa utilizando aí redes de observação com telescópios, radares e sensores de controle. E a gente acredita que esse controle é eficiente, sim. Quais são os riscos? E que tipo de objetos, que tipo de equipamentos que orbitam, né, nosso planeta oferecem riscos? Quais são os riscos, por exemplo, numa reentrada desses objetos na atmosfera, no nosso campo gravitacional? Então, no caso da reentrada, a gente divide a órbita terrestre em 3 grandes regiões, né? A região de órbita baixa, que é chamada de LEO, né, que vem do inglês Low Earth Orbit, a região intermediária, que é MEO, Medium Earth Orbit, e a região geoestacionária, que é Geostationary Earth Orbit. Os objetos que reentram na Terra são somente esses que ficam na região da órbita baixa, tá? Então, os objetos que foram lançados mais recentemente, na última década, eles em geral têm a reentrada de forma segura, porque as organizações que lançam esses objetos, elas já planejam a reentrada para causar o mínimo de impacto possível, né? Então, os objetos mais antigos é que tem esse risco de entrar de forma desgovernada, ou em caso de falha, né, também de um desses satélites operacionais, eles podem reentrar na Terra de forma desgovernada, mas ele, em geral, se fragmenta quando entra em contato quando está reentrando, e aí o que a gente vê, de vez em quando, alguma notícia é de fragmento, né, de algum satélite, de algum objeto artificial que caiu aqui na Terra. Os objetos que ficam na órbita mais alta, que são os satélites que a gente trabalha aqui, os satélites geoestacionários, eles não têm esse risco de reentrada, porque eles já estão muito fora da atmosfera terrestre, então eles não sofrem um efeito de arrasto, ou seja, eles não são atraídos de volta para a Terra. E aí o risco, nesse caso, é apenas de colisão com os objetos que estão em órbita, assim como os de órbita baixa também, né, tem esse risco, de vez é até mais comum acontecer colisão na órbita baixa.
E aí uma colisão ela pode danificar parcialmente um satélite operacional ou, em alguns casos, destruir completamente, né? Em 2009 teve um caso de um satélite que era operacional, de órbita baixa, um satélite de uma constelação de GPS que foi atingido por um lixo espacial e o satélite foi completamente destruído. Então, os riscos são esses. Para os de órbita baixa tem o risco de reentrada e de colisão, e os das órbitas superiores é o risco maior de colisão no próprio espaço. Uhum. O que mudou nos procedimentos de segurança de cuidados e tudo, né? De segurança, cuidados, contingenciamento, das primeiras, né, dos primeiros objetos, dos primeiros equipamentos a serem lançados no espaço em 1957 para cá? Ou seja, que cuidados não existiam antes e passaram a existir? Então, no início, como não tinha tanto essa preocupação de risco de colisão, de reentrada, os objetos eram lançados e eram deixados lá. E aí, no final da vida, né, eles continuavam em órbita, alguns reentravam. Hoje em dia, a gente já tem normas internacionais. A primeira delas é para fazer o que a gente chama de deorbit, que é no caso dos satélites geoestacionários, né, que a gente retira o satélite da órbita geoestacionário, coloca numa órbita superior, onde ele não vai atrapalhar os satélites operacionais. Isso é chamado de deorbit. E para os satélites de órbita baixa também tem uma norma que faz com que as empresas que lançam esses satélites calculem a reentrada de forma segura na Terra. Também foi uma medida que foi tomada no início dos anos 2000, isso já tentando, né, melhorar a segurança e além disso tem crescido muito as redes de monitoramento. Inclusive essa associação que eu faço parte, ela se dedica a isso, a acompanhar os objetos que não têm mais controle e avisar os operadores em caso de risco de colisão para que os operadores possam tomar alguma providência para evitar o risco de colisão. E também tem algumas ideias, alguns projetos para uma tentativa de retirar o lixo espacial de lá, porém isso ainda está muito preliminar porque são projetos muito custosos e aí ainda tem toda uma discussão de quem financiaria, né, um projeto dessa magnitude. Nossa, imagina o custo. O lixo espacial realmente será provavelmente, como lidar com ele, provavelmente um dos maiores desafios do próximo século. Você concorda comigo? Especialmente para a indústria de comunicação, ele realmente já é um grande desafio, porque a gente, às vezes, a população, de um modo geral, às vezes não se dá conta, mas a gente usa a comunicação por satélite de forma cada vez mais intensa. Hoje em dia, quase tudo que a gente usa em termos de comunicação passa por satélite, ou seja, é um tipo de tecnologia muito usada e vai continuar sendo muito necessário daqui para frente. Então, é um recurso limitado. Então, a gente precisa ter muito cuidado e aí o aumento da demanda de serviço acaba intensificando esse problema do lixo espacial, porque a gente vai tendo cada vez mais objetos no espaço. Então, realmente, é algo que vai fazer parte aí dos desafios futuros da nossa sociedade. É verdade. Érica, muito obrigado, inclusive muito obrigado pela forma muito clara, muito didática com a qual você explica um assunto tão interessante que tem a ver com os riscos, os exageros que foram cometidos no começo desses procedimentos, né, quando em 1957 os equipamentos foram levados para orbitar o nosso planeta, né, para estar no espaço, na verdade. Muito obrigado pelos esclarecimentos e muito obrigado por essa parceria que vocês do Observatório Nacional têm com a nossa equipe aqui do Todas as Vozes. Um grande abraço, tá, Érica? Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês. Nós conversamos com Érica de Souza. Ela é mestre em astronomia, especialista em controle orbital de satélites geoestacionários e também integrante do corpo diretor da Space Data Association, que é a organização formada pelas maiores empresas de satélites do mundo, dedicada aí à prevenção de acidentes no espaço. Falou com a gente nessa parceria do Observatório Nacional com a Rádio MEC AM. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.